saúdo os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus nesta noite. Meus queridos, vamos neste momento orar para nós iniciarmos o culto de ensinamento nesta noite. Amado Deus e eterno Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, nesta noite, Pai querido, eu quero te agradecer por mais um dia que o Senhor tem nos dado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, meu Pai, para cultuar a Ti, Senhor. Obrigado, meu Deus, por este momento, Pai, pelas lutas e vitórias, Pai, de cada dia. Obrigado, meu Deus, pela saúde, meu Senhor, pelo pão que nos alimenta. Obrigado, Pai querido, pela Tua providência, Tua provisão, Pai. Nos ajuda, meu Deus querido, recebe, meu Pai amado, nesta noite o nosso culto racional. Recebe os louvores, ó Pai, nos dá a Tua presença, meu Deus querido. Abençoa de forma especial cada lar, cada família, cada um dos Teus filhos que nesta noite estarão conosco, adorando, bendizendo, glorificando o Teu santo e precioso nome. Pai querido, eu te apresento a Tua igreja, Senhor, em todo o nosso país, meu Senhor, aqui no nosso estado, Pai querido. Olha, meu Senhor da glória, para a situação, Pai, dos Teus filhos, meu Senhor, cada um dos Teus servos, guarda o coração, meu Deus, abençoa poderosamente, Pai amado, para que nós possamos vencer, Senhor, esse desafio que está proposto às nossas vidas. Nos fortalece, nos guarda, anima o nosso coração a cada dia e recebe, meu Deus, o nosso louvor. Assim, meu Pai, muito obrigado por tudo, seja conosco em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus, meus queridos, unindo a nossa harpa cristã com muita alegria. Cumprimento todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus nesta noite, né, de todo o coração. Número 244, hino da harpa cristã. Vamos adorar o Rei Jesus nesta noite, em nome de Jesus. 244. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou e nos enche de santo gozo, com sangue o céus ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, 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 eu dou louvor
322. São as santas escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas e luz, para nos dar eterna vida. Até a morte se humilhou, tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro canto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, com a lança transpassada foi ao lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram com os cravos sobre a cruz. Tudo isso me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro canto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor. Salvação, estou fluindo desse conto de amor. Do juízo fui liberto, da condenação da dor. Pela briga estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro canto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. 291. O de cruz celestial, dela um dia fugiu, como em plena de vergonha e dor, mas com tempestade da cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a
Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, depois uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, depois uma coroa trocar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, abramos as nossas Bíblias. Livro do Apocalipse, capítulo 3, a nossa leitura nesta noite. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Louvado seja Deus, glória seja dada ao nome do Senhor para todos sempre. Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Abra sua Bíblia e acompanhe conosco esta leitura nesta noite. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar. Amado Deus e Pai, queremos agradecer, Senhor, por esta palavra que foi lida nesta noite, Pai.
aonde o Senhor, Paizinho querido, tem falado aos nossos corações. Queremos te apresentar, ó Deus, as nossas vidas, pois a palavra tem poder, Senhor, para penetrar entre as juntas e medulas, entre a alma e o espírito, porque ela é apta, como uma espada aguda de dois gumes. Pai querido, somente a palavra tem poder para sondar os nossos corações e executar, ó Deus, aquilo a qual ela está reservada para as nossas vidas. Eu quero te agradecer, meu Pai querido, pela tua graça, pela misericórdia sobre as nossas vidas, pois nós não merecemos. Pai amado, olha para as nossas vidas. Se estamos, meu Deus querido, no centro da tua vontade, queremos sentir, meu Deus, a tua presença, porque o nosso culto deve ser um culto racional, Senhor. Um culto aonde podemos, meu Pai querido, expressar a nossa gratidão, Senhor Deus querido. Abençoa, Pai, de forma especial cada família, cada pequenino da tua casa, Senhor. Cada um dos teus filhos que nessa noite estão em seus lares, meu Pai, cultuando ao Senhor, Pai. Recebe, meu Deus, ó Deus querido, o culto de cada família nesta noite, para que possa subir a tua presença como cheiro suave. Meu Deus querido, toma a nossa vida em tuas mãos, Senhor. Abre o nosso entendimento, Pai, abre a nossa mente todos os dias. Não deixa, Senhor, que nós possamos sair da tua presença em outra direção, mas que a tua presença seja, Pai, a luz que ilumina nossas vidas. Assim, meu Pai querido, continua abençoando a tua igreja, os teus filhos, Senhor, dando vitória, dando graça, dando, meu Deus querido, a esperança em cada coração. Trabalha, meu Deus querido, segura, meu Pai querido, na mão de cada um dos teus filhos. Protege, guarda. E nessa noite, Pai, fala aos nossos corações. Somente aqui, Pai, eu sou um canal, meu Deus querido, pois também o Senhor falará comigo nesta noite, porque a tua palavra, meu Pai, ela alcança todos os corações. Assim, meu Deus, muito obrigado. Somos dependentes, Senhor. Sem ti nada podemos fazer. Que o teu Espírito Santo possa ter prioridade nesta noite, agindo, meu Pai, ao nosso favor, falando, Pai, sobre as nossas vidas, intercedendo, Senhor, pela nossa saúde, a nossa salvação. Assim, Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos continuar adorando ao Senhor. Eu quero convidar a irmã Maria para estar louvando a Deus com mais um louvor, em nome de Jesus. Cumprimento novamente o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus nesta noite. Ele merece toda a honra e toda a glória. Ser cristão não é ser somente um crente, é viver bem diferente neste mundo de ilusão. Ser cristão é viver fiel a Cristo, é ganhar em troca disso uma grande salvação. Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é somente andar direito na presença do Senhor. Ser cristão não é viver mal-humorado. Meu irmão, tenha cuidado com sua vida de cristão. Ser cristão não é sempre uma de rosa. O cristão enfrenta provas que vem provar sua fé. Ser cristão é viver testemunhando, é viver sempre
ti, até quando ele voltar. Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é somente andar direito na presença do Senhor. Ser cristão não é viver mal-humorado. Meu irmão, tenha cuidado com sua vida de cristão. Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é somente andar direito na presença do Senhor. Ser cristão não é viver mal-humorado. Meu irmão, tenha cuidado com sua vida de cristão. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, nós estamos numa sequência de estudos sobre as cartas à igreja da Ásia, ou às igrejas da Ásia. E dentro desta sequência, hoje nós vamos falar sobre a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, ela representa a quinta era da reforma. Eu sempre faço aqui essa introdução para que os irmãos compreendam. Nós estamos estudando as cartas em 3 aspectos. O primeiro aspecto é quando ela foi escrita, logo ali no primeiro século, no ano 95 depois de Cristo. O segundo aspecto é da era da reforma, ou seja, a era cristã. Que período da história, nos últimos 2000 anos, esta igreja representa? E o terceiro aspecto é a igreja de Sardes como carta para os dias de hoje. E observemos que esta carta, ela só são 6 versículos, porém existe bastante informações nesses 6 versículos. E nós vamos entrar um pouco, será uma rápida explanação sobre esta igreja de Sardes. Sardes, essa palavra significa cântico de alegria. Cântico de alegria. A igreja de Sardes, esta palavra Sardes é cântico de alegria. E a igreja de Sardes, meus queridos, ela estava situada ali também na Turquia. A sua posição, ela estava a 500 metros do vale, ou seja, a cidade de Sardes, ela estava numa região montanhosa, numa região alta. Era uma região até de difícil acesso, por causa da sua posição geográfica. Ficava aproximadamente 500 metros acima do nível.
dos Vales. E esta igreja, ou esta cidade, ela era também conhecida pela produção de ouro, pela produção de prata, pela produção de tecidos, de lã. Então era também uma cidade bastante próspera. E a palavra, ela foi direcionada àquela igreja. E quando, observando dentro desse contexto, naquele momento que estavam vivendo, os textos que nós lemos, dos 6 versículos, eles vão trazer informações importantes que eram peculiares, ou seja, específicos da igreja de Sardes. A igreja de Sardes, devido a ela estar numa posição elevada, de difícil acesso, era como se estivesse em cima de um penhasco, numa montanha. Então, geralmente, as suas cidades, os muros, as suas portas, sempre ficavam sentinelas, vigias, soldados. Mas os soldados, eles muitas vezes negligenciavam as portas da cidade, porque era de difícil acesso. Então eles diziam, geralmente não vai vir ninguém aqui, ou consequentemente não virá nenhum inimigo para nos atacar. E muitos deles deixavam os postos de vigia daquela cidade para sair, muitas vezes dormiam e abandonavam as portas da cidade de Sardes. E era nesse momento que os inimigos entravam. Muitas vezes entrava um espião, ali eles adentravam a porta da cidade, abriam todas as portas que davam acesso, e nesta hora, quando os inimigos chegavam, eles entravam por todos os acessos. Por quê? Porque os soldados responsáveis pela guarda da porta subestimavam o inimigo, negligenciavam o seu posto, e ali, muitas vezes, pelo excesso de confiança, o excesso de segurança, eles deixavam o inimigo entrar naquela cidade. Isso aconteceu na história, quando houveram as invasões. Então, nós entendemos que muito do que está no conteúdo desta carta arremete para acontecimentos históricos, aonde o Senhor Jesus ilustra através da sua palavra, para que os irmãos de Sardes pudessem compreender a palavra com referência nas suas experiências já vividas no passado. Assim foi com todas as outras cartas. Todas as cartas que nós já lemos aqui durante este período, o Senhor Jesus usa e se apresenta com artifícios diferentes. Observe, meus queridos, que a carta de Sardes é a única carta que ela tem realmente uma severidade na sua cobrança. São poucos versículos, mas existe uma cobrança muito rigorosa nesta igreja. E nós iremos aqui passar um pouco sobre cada momento nesta igreja e vamos fazer um paralelo com a história, com o período nas gerações. A gente já começa aqui observando que ele se apresenta com aquele que tem os 7 espíritos. O Senhor Jesus, ele se apresenta como aquele que tem os 7 espíritos de Deus, ou as 7 estrelas. O número 7, meus queridos, representa a perfeição. O número 7 representa a magnitude, a perfeição de Deus. Então ele já começa a se apresentar como aquele que tem os 7 espíritos, porque ele tem a plenitude, ele tem o poder, a majestade, ele tem nas suas mãos o domínio, ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que anda entre os 7 candeeiros. Ou seja, ele se apresenta para cada igreja específica de uma forma que aquela igreja compreenda o seu falar e associe com alguma experiência.
nós também podemos observar que nos nossos dias o Senhor Jesus também faz a mesma coisa. Ele traz uma palavra para a necessidade da igreja, para que a igreja possa compreender, através das Escrituras, qual é a perfeita vontade de Deus. E ele continua aqui ainda no primeiro versículo, dizendo: eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vive e está morto. Olha só, irmãos, são duas situações. Eu conheço as tuas obras. Observe que esta frase, eu conheço as tuas obras, elas se repetem em todas as cartas. Porque o Senhor conhece as nossas obras. Então, dá para nós entendermos que a igreja de Sardes, ela era uma igreja que tinha produção. A igreja de Sardes era uma igreja que produzia, ela trabalhava, ela tinha obras. Porém, ele faz uma observação, ele diz: eu conheço as tuas obras, e que tens nome que vive e está morto. E eu estava meditando neste versículo e tivemos aqui uma interpretação que estamos falando de duas situações. Tem nome de vivo e está morto, representa aqui reputação e caráter. Ter nome de que está vivo, isso se chama reputação, boa informação. Quando nós temos uma boa referência, aí nós valorizamos aquela referência, a nossa aparência, a nossa conduta, o nosso fazer. Então nós estamos enquadrados nesse texto que diz: olha, tens nome de que vive, tem fama, é reconhecido. Porém, ele faz uma observação e uma ressalva também: porém está morto. Então, na reputação, a igreja de Sardes estava com a nota altíssima, estava viva, produzindo, fazendo a obra. Para a visão daqueles que estavam ao seu redor, a igreja de Sardes era uma igreja sadia, era uma igreja que produzia, era uma igreja que estava ativa, era uma igreja que tinha nome, que estava viva, era uma igreja que, para as pessoas que estavam ao seu redor, para quem lhe conhecia, para quem estava ali mais próximo, sabia quem era Sardes, dizia: esta igreja é uma bênção, esta igreja de Sardes está viva. Porém, Jesus disse: eu conheço o teu caráter, produz, faz a obra, mas eu conheço o caráter. Uma coisa é o que o homem vê, a outra coisa é o que Deus vê. Então nós conhecemos a igreja de Sardes pelo texto, que Jesus diz que ela tinha a aparência de que estava viva, porém estava morta. E isso nos faz aqui, meus queridos, um grande alerta. Nós acendemos uma luz de atenção, porque uma igreja, ela precisa ter vida, e a vida precisa vir realmente de dentro, o caráter e a obra. E muitas vezes, olhando aqui para esse texto, Sardes vivia como que se estivesse realmente sadio. Porém, Jesus está dizendo: o teu caráter precisa ser renovado. Ele está dizendo para a igreja de Sardes: não achei. Ele diz: olha, ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as obras perfeitas diante de Deus. Então havia obra, havia prestação, mas não havia a perfeição para agradar a Deus. Isso precisamos, meus queridos, para trazer para a nossa realidade. Nós precisamos também fazer essa avaliação: como está o meu trabalho, como está a minha vida neste momento. A igreja de Sardes, na época no seu quinto período, na era da reforma,
Do ano 1520 a 1750, meus queridos, houve uma grande mudança na igreja. Nesse período de 1520 a 1750, a igreja estava praticamente envolvida, até 520, com o Estado. A igreja e o Estado andavam de mãos dadas. Isso não dá certo, não funciona. Já tinham perdido a referência, já tinham perdido o primeiro amor, já tinham perdido ali a forma de adorar a Deus, a cultuar a Deus. Foi onde levantou-se um protestante, o reformador Martim Lutero, e começou a ler, a buscar a palavra, a ler as Escrituras, e encontrou nas Escrituras que a salvação é pela fé. Ele viu lá que o justo viverá da fé. E ali ele começou a questionar, a contrariar. Então observamos que nesse período da história da igreja, a igreja naquele período de Martim Lutero, ela tinha uma aparência que estava viva, ela tinha uma aparência de produção, mas não estava. Foi necessário que Martim Lutero fizesse aquela reforma, a contrariedade do que estavam sendo ensinados, e ali começa a uma renovação realmente protestante, a uma reforma protestante, aonde aquele homem estava repudiando o que estava acontecendo no meio ali da igreja. Nos nossos dias, temos que ficar alertas, para que nós possamos preservar a santificação. Estamos vivendo momentos difíceis, meus filhos, na história da igreja, assim como da humanidade. Um período de muitas mudanças. Um período que está colocando à prova a fé de muitos. É necessário estarmos atentos e vigilantes, conversarmos com Deus todos os dias, para sabermos realmente em que direção tomar, que decisão tomar, como estará ali a nossa vida na presença de Deus, para que o Senhor possa abençoar a nossa casa, para que o Senhor possa nos dar a direção certa, para que o Senhor possa abrir as portas, para que Ele possa abençoar a nossa família. Precisamos estar próximos de Deus todos os dias. A santificação precisa ser diária. Todos os dias precisamos nos preocupar com a nossa vida espiritual. Ele fala aqui, meus queridos, no versículo 2, ser vigilante. Ser vigilante. Nós vamos encontrar vários textos falando sobre vigilância. Vigilância é estar atento. Vigilância é estar ali, aguardando, está ali sempre ativo, observando os movimentos, as ações, os acontecimentos, pela palavra, de olho nas Escrituras, para ver as profecias que estão sendo cumpridas. A vigilância na nossa vida, no nosso comportamento, na nossa maneira de ser, em servir ao Senhor. Precisamos vigiar os nossos pensamentos, vigiar os nossos sentimentos, vigiar os nossos comportamentos, vigiar as nossas emoções, vigiar, meus queridos, as portas de acesso. Observe que ele diz ser vigilante, porque os soldados negligenciavam as portas da cidade e os inimigos entravam, por causa da autoconfiança, por causa eles achavam que os inimigos não tinham condição de chegar até a cidade pela sua localização, e o excesso de confiança gerava os prejuízos para aquela cidade, porque os inimigos entravam, chegavam de surpresa e não estavam ali encontrando os soldados vigilantes. Então nós precisamos estar nesses dias também em guarda. Não sabemos em que dia, a hora o Senhor voltará para nos buscar, mas a verdade é que Ele virá nos buscar.
se estamos no meio deste processo, e esse processo é uma preparação para este dia, para que nós possamos ir buscar-nos com o Senhor nos ares, se nós estamos nos preparando para algo maior, para um acontecimento maior, se nós venceremos esta fase e o Senhor nos honrará lá na frente com uma condição espiritual mais favorável, mais fortalecidos, meus queridos, vamos orar para que o resultado deste processo possa trazer crescimento espiritual para a vida da igreja e não trazer nenhum prejuízo para a vida dos santos. Porque precisamos vigilância constante, lendo a palavra, orando constantemente, interpretando a palavra da maneira que o Senhor nos direciona e ilumina a nossa mente, guardando o nosso coração. Ele também coloca, meus queridos, que Ele conhece as obras e muitas delas não agradam ao Senhor. Eles tinham obras, mas a integridade das obras não estava chegando à presença de Deus. Defendiam a doutrina, mas o Senhor mesmo assim estava observando o comportamento. Tinha obediência, mas tinha que ter inteireza de coração. Faziam as coisas certas, ou seja, produziam, mas os motivos, os propósitos não estavam alinhados com aquilo que Deus queria. Então nós entendemos que a igreja de Sardes, ela foi colocada à prova e ela precisava agradar ao Senhor. Ela precisava fazer a vontade do Senhor. Por mais que ela produzisse, por mais que ela tivesse obras, o Senhor disse: olha, eu conheço as tuas obras, porém precisa voltar. E aí ele completa: o que essa igreja precisava fazer? Sardes. Ele disse: tem algumas pessoas aí que não contaminaram as suas vestes, ou seja, eles não se contaminaram com aquilo que estava acontecendo naquele processo. Ele diz: olha, volta-te, arrepende-te, porque tinha de fato uma esperança. Porque se nós nos arrependermos daquilo que fazemos, quando o Senhor não se agrada, de fato Ele atende às nossas orações. E aqui Ele dá uma promessa, meus queridos. Ele disse: olha, aqueles que de fato não se contaminar, andarão comigo de branco, porquanto são dignos disso. Você sabe o que significa andar de branco com o Senhor? Santidade. Aqueles que não se contaminaram com o mundo, aqueles que não se deixaram levar pelas vaidades do mundo, aqueles que não se deixaram poluir a sua mente com a influência maligna. Sabe por quê, meus queridos? Nessa época que estamos vivendo, o acesso está muito fácil para que o inimigo possa manipular as mentes. Por quê? Porque ele privou-nos ali de estarmos no convívio social e tem alimentado muitos pelos meios, pelas mídias. E se você não tiver de fato atento, com a tua atenção voltada para Deus, vigilante nas tuas ações, o inimigo pode manipular esse direcionamento e você menos esperar, você pode estar sendo enganado por ele. É por isso que ele diz: vigia ali, para que seja vigilante, vigia as portas de entrada na tua alma, que é o que, meus queridos? Os teus olhos, os teus ouvidos. Precisamos dessa vigilância neste processo. O Senhor ainda está olhando para nós, Ele ainda tem a esperança para nos dar, Ele tem promessa de salvação. As promessas que estão escritas aqui ainda permanecem, embora esteja passando por momentos ainda aqui de provações, durante este período, nenhuma das promessas que Ele nos fez perdeu a validade, pelo contrário, elas estão cada vez mais vivas no nosso coração.
As tristezas do momento presente, as angústias do momento presente, as lutas do momento presente, não podem se comparar com o peso de glória que está preparado por nós no porvir. O momento que estamos vivendo hoje, ele não pode ofuscar a promessa que Deus nos fez pela sua palavra. Todas elas, a mesma alegria, o mesmo vigor, a mesma esperança, tudo isso que nós tínhamos há 70 dias atrás, precisa ser renovado todos os dias, porque é isso que nos alimentará para vencermos este deserto. Meu querido, Deus não leva crente para o deserto para matar ele, não. Ele leva no deserto para lhe dar provisão, para te preparar, para o amadurecimento, para você ver os milagres dele acontecer. É no deserto que Deus dá providência, é no deserto que Deus supre a necessidade. No deserto tem maná, no deserto tem carne, no deserto tem milagre. E se estamos nesse deserto, estamos próximos de entrar na terra prometida, porque o próximo passo depois do deserto é entrar na terra prometida. Estejamos atentos, porque os acontecimentos desses dias nos prepara para um novo acontecimento. Precisamos sair mais fortalecidos deste processo. Não nos deixemos, meus queridos, entristecer, esquecer das promessas, mas fortalece o teu coração, porque o Senhor que prometeu é fiel para cumprir. Glória seja dada ao nome do Senhor. E ao que vencer será vestido de vestes brancas. Olha só. De maneira nenhuma eu riscarei o nome dele do livro da vida. Meu irmão, seu nome já está escrito no livro da vida. O seu nome já está escrito no livro da vida, porque quando você aceita Cristo como Salvador, quando permanece na palavra, quando permanece nos seus mandamentos, quando se esforça para rejeitar o pecado, quando busca uma vida de santidade, o seu nome está lá escrito no livro da vida. E o livro da vida é o livro do registro do céu, aonde você será chamado pelo seu nome, porque o teu nome estará escrito neste livro. E Deus vai te chamar por ele. O nosso nome estará escrito no livro da vida do Cordeiro. Aqueles que forem fiéis, que permanecerem fiéis, aqueles que continuarem e forem fiéis até o fim. Vale a pena, meu filho, vale a pena, meu irmão, vale a pena ser fiel, aguentar a prova, aguentar a luta. Vale a pena muitas vezes pagar aquele preço, às vezes a incompreensão. Vale a pena sofrer pelo amor ao Evangelho. Deus contempla as nossas lutas, as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas necessidades. Deus contempla. Vale a pena, porque lá naquele dia o nosso nome estará escrito no livro da vida. É a recompensa para você dizer: valeu a pena servir ao Senhor, valeu a pena pagar o preço, valeu a pena estar no deserto por todo aquele tempo, valeu a pena as lágrimas derramadas, valeu a pena aquelas noites em claro que muitas vezes o sono fugiu. Valeu a pena defender a minha fé. Tudo isso, meus queridos, para que a nossa vida seja apresentada a Deus com um cheiro suave. Vestes brancas significa pureza, santidade. Aqueles que forem fiéis, aqueles que não se contaminarem com as coisas deste mundo, não irão realmente padecer, porque há promessa de salvação para cada um deles.
E ele coloca mais um para finalizarmos. Eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Jesus vai ter o prazer de falar o teu nome. Olha, Pai, este pequenino padeceu, sofreu lá no mundo, foi perseguido, foi caluniado, suportou as dores, andou no deserto e no vale, mas ele venceu. O nome dele está escrito aqui no livro. As vestes dele são brancas. E eu apresentarei aqui ele para o Senhor. Confessará diante do Pai e dos anjos que está nos céus. Você sabe por quê? Porque você amou o Senhor Jesus, você lutou pela sua fé, você buscou a santificação, você pagou o preço, você não abandonou a fé, você foi fiel até o fim. Porque Deus te chamou, Ele te convocou, Ele te alistou para que você fosse um soldado, um bom soldado de Cristo. Louvado seja Deus. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fortalecemos a nossa fé, meus filhos. Esta prova irá passar. Deus nos colocará de fato numa experiência de crescimento espiritual. Precisamos sair mais maduros, mais fortalecidos desta prova. Que o Senhor possa nos fortalecer, guardar nossa vida, guardar a nossa casa, guardar a nossa família, abrir portas, purificar as nossas vestes, guardar os nossos pensamentos, o nosso coração, e que possamos vencer esta luta, que neste processo nos fortalecerá ao final dela. É assim que precisamos, meus queridos, estar na presença de Deus, fortalecidos. Que esta palavra possa estar guardada em teu coração. Nunca baixe a cabeça. Não deixe o inimigo cirandar. Não deixe o inimigo intervir, atrapalhar a tua vida, a tua fé, a promessa que Deus te fez. Mas resista ao inimigo na fé, e ele fugirá de nós. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida, por estar conosco aqui, cultuando ao Senhor. Vamos fazer uma oração para Deus nos fortalecer ainda mais, segurar nossas mãos, sustentar a nossa vida, sustentar a nossa fé, revelar-se para nós, porque Ele é a própria revelação. Vamos orar, meus queridos, nesta noite. Amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, meu Deus querido, que tem colocado em nossos corações. Eu te peço, meu Deus, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, ajuda-nos, Paizinho querido, nesta caminhada. Olha, meu Deus amado, para nossas vidas. Coloca, meu Pai, as tuas mãos estendidas. Não permita que nós venhamos, Pai, entristecer o teu Espírito, mas que nós possamos andar em retidão, em santificação, para agradarmos o teu nome, Pai, a tua presença. Meu Senhor, olha para cada pequenino da tua casa, Pai. Fortalece, nos dá vitória, Pai, sobre estas lutas que têm se levantado, Senhor. Coloca, meu Pai querido, cada dia mais, Senhor, a certeza que Tu estás no controle. Abre portas, cura aqueles que estão doentes, meu Deus. Faz, meu Deus, o mover, Pai, em nossas vidas. Eu te agradeço, meu Deus, pelos Teus filhos, que estão também conosco nesta noite, cultuando, meu Pai.
Que logo, logo, Pai, estejamos nós reunidos, Pai, no Teu templo, adorando, bendizendo e glorificando o Teu nome. Obrigado, Pai, pela chuva que molha a terra. Obrigado, meu Pai, pela Tua paciência conosco. Obrigado, meu Deus querido, pela compreensão das nossas vidas. Eu te peço, Pai, a favor de todas as famílias desse ministério e daqueles que estão conosco aqui nesta noite. Abençoa, meu Pai, cada lar, cada família, cada pequenino teu, dando vitória, abençoando, mudando o quadro, meu Deus, abençoando as vidas, transformando, salvando e reconciliando teus filhos. Assim, meu Deus, seja conosco, nos dá uma noite de paz, uma noite abençoada, meu Pai, na tua presença. Renova as nossas forças a todo amanhecer, Pai, para que venhamos estar no centro da tua vontade. Assim, meu Deus, eu te peço estas bênçãos e por fé te agradeço, em nome de Jesus. Meus queridos, que Deus possa abençoar o nosso lar, que Deus possa abençoar a nossa família, que Deus possa abrir portas neste momento, que Deus possa nos dar a direção, guardando a nossa fé, o nosso coração. Que o Senhor abençoe a nossa casa. O amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. O povo de Deus, diga amém. A paz do Senhor, e tenhamos todos uma excelente noite, em nome de Jesus.